Hi guys, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, a família de vocês e tomando cuidado, tomando as precauções que a gente tem que ter, né? Lavar as mãos, tudo aquilo que a gente já sabe para essa fase ruim passar. E enquanto isso, a gente vai fazer a nossa aula por aqui online, tá bom? Então a gente vai dar continuidade por aqui. Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, aula de inglês, professora Roberta Reis. Turma 801. A gente vai pegar a apostila, páginas 20, 21 e 22. Vamos lá? Então, vamos lá. Na página 20, a gente já vai começar essa parte aí com o tema de Fall in Love, de uma história de amor, Romeu e Julieta. Então, vamos lá. Na questão 1, ele pede para a gente completar sobre essa história de Romeu e Julieta. Author, quem foi o autor? Você vai colocar lá a resposta, que a tia já botou aí na tela para vocês. Shakespeare. Families, quais que são, qual que é o nome das famílias? Capulet and Montague. Setting, place and time. Onde foi feito isso? Onde foi passado o filme, a história, né? O tempo, em que tempo? Verona, Italy, 14th century. Então, foi em Verona, Itália, no século XIV. E ending, qual foi o final da história? A tragedy, both die. Então, foi uma tragédia em que os dois morreram. Então, no número 2, a tia vai passar para vocês o texto, eu vou ler por aqui e vocês vão acompanhar o texto por aí, tá bom? Para a gente poder responder. A boy, Romeo, and a girl, Juliet, fall in love. But they come from families which hate each other. And no, they will not be allowed to marry. They are so much in love they marry in secret instead. However, before their wedding night, Romeo kills Juliet's cousin in a duel, and in the morning he is forced to leave her. If he ever returns to the city, he will be put to death. Juliet is then told she must marry Paris, who has been chosen by her parents, who do not know she is already married. She refuses, then agrees because she plans to fake her death and escape to be with Romeo. She takes a sleeping potion and appears to be dead, so her parents lay her in a tomb. However, Romeo does not know about the plan, visits her grave, finds her dead, and kills himself. Juliet finally wakes up, finds Romeo dead, and then kills herself. Então, essa história de Romeu e Julieta, traduzindo rapidamente, é uma história de um homem e uma mulher, né, que eles numa festa se encontraram, se apaixonaram, viveram uma história de amor, só que a família dele e dela se odiavam, eram inimigos, tá? E aí eles se casaram em segredo. Dentre essa situação, depois do casamento, Romeu, num duelo, matou o primo de Julieta. Então, ele foi forçado a deixar a cidade, e aí, se ele voltasse para a cidade, ele poderia ser morto, né? E aí, Julieta, depois disso, ela teve um casamento arranjado em que os pais dela arranjaram um cara chamado Paris para casar ela. Ela recusou, logo depois ela aceitou, mas ela tinha um plano para poder fugir e escapar com Romeu. Só que aí ela tomou uma poção para dormir e ela, entre aspas, apareceu morta, né? Então os pais dela levaram ela para a tumba, né, achando que ela tinha morrido. Romeu ficou sabendo da situação, mas não sabia do plano, visitou o túmulo dela, encontrou ela, entre aspas, morta, ele se matou, Julieta finalmente acorda e se mata, tá? Então é uma história de amor de Romeu e Julieta. Então vamos responder verdadeiro e falso. Romeo's family and Juliet's family are enemies. A família de Romeu e a família de Julieta são inimigos? Sim, true, bota lá. Romeu is forced to leave the city before he can marry Juliet. Falso, por quê? O Romeu foi forçado a deixar a cidade depois que ele casou com Julieta, tá bom? Juliet is poisoned and dies. A Julieta foi envenenada e morreu? Não, ela tomou uma poção para dormir e aí encontraram ela achando que tinha morrido.
Romeo dies before Juliet dies. Então, o Romeu morreu antes de ver a Julieta morta, antes dela morrer também, né? Então, é true. Então, vamos lá. Na questão 3 da página 21, gente, assim que vocês forem terminando de fazer as respostas, vão lá em cima na página e coloquem a data de hoje, tá? Então, por exemplo, se você está vendo esse vídeo, assistindo essa aula no dia 23/3, por exemplo, você vai colocar a data do dia 23/3 lá em cima da página, como a tia sempre fala para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Na página 21, a gente vai colocar essas frases em ordem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, até número 8. Então, vamos lá. Número 1, two enemy families, the Capulets and the Montagues, fight on the streets of Verona, Italy. 2, vocês vão acompanhando aí, tá? Juliet, a Capulet and Romeo, a Montague, meet at a party. 3, Romeo and Juliet get married in secret. 4, Romeo kills Juliet's cousin Tybalt. 5. Romeo leaves Verona. 6. Juliet drinks a potion and appears to be dead. 7. Romeo visits Juliet's crypt. 8. Both lovers die and their families are reconciled. Então, como é que ficou a ordem? Embaixo do número 1 tem o número 5, 7 e 4. E do lado direito eu tenho 2, 8, 3 e 6, tá bom? Na número 4, a gente tem uma canção da Taylor Swift, tá? Uma canção de amor, em que ela faz lembrar a história de Romeu e Julieta. E o finalzinho da canção termina assim, ó. Olha lá, nesse quadradinho cinza, na terceira estrofe. I talked to your daddy, go pick out a white dress, it's a love history. Baby, just say yes. Então, o pai dela, pelo visto, ele aceitou, deu força. Vai lá, pegue seu vestido branco, curta essa história de amor, né? E diga sim, né? No caso, no casamento. Então, na número 4, ele pergunta assim: What is the difference between the couple and in the song and Shakespeare, Romeo and Julieta? Qual que é a diferença? Então, você vai colocar lá a resposta que a tia já botou lá para vocês. Número 4. There is a happy ending in the song. Então, existe um final feliz nessa música. Tá ok? Vamos lá. Agora, pessoal, na página 22, a gente vai entrar no Simple Past and Past Continuous Review. Ou seja, essas duas matérias, Simple Past e Past Continuous, vocês já viram ela no ano passado, só que foi no final do ano letivo, então a gente vai revisar. Então, vamos lá. Vamos iniciar primeiro com o Simple Past, ou seja, o passado simples. O passado simples, ele expressa ações já encerradas num determinado momento do passado. Então, essa determinação do tempo se dá através dos advérbios de tempo, tais como yesterday, que é ontem, ago, last week, semana passada, há um tempo atrás, last month, mês passado, last year, ano passado. Então, toda vez que você tiver mais ou menos isso na frase, você já sabe que aconteceu uma ação, essa ação já foi encerrada e eu preciso usar um verbo no passado. Então, no passado simples, na forma afirmativa, existem os verbos regulares e os verbos irregulares que a gente vai precisar colocar na frase para indicar que essa frase trata do passado. Então, os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados no passado simples, eles vão receber as terminações de, ed ou ied. Então, a gente vai ver isso aí. Vamos relembrar, então, os verbos regulares. Então, vamos lá. Os verbos terminados em e, a gente só vai acrescentar de, para poder indicar que é passado. Então, por exemplo, to dance, dançar, danced, que é dancei, dançou. To close, fechar, closed, é o passado. To prepare, prepared. Então, são palavras que já terminam com E, então eu só vou colocar a letra D para indicar que é passado. Ok? Verbo to love, verbo to like, todos esses verbos terminam com E, você só vai acrescentar o D.
Verbos terminados em Y e são precedidos de consoante, a gente vai retirar o Y e a gente vai acrescentar o IED. Então, por exemplo, to study, studied, to curry, curried. Os demais verbos a gente vai acrescentar apenas ED. To work, worked, to play, played, to wash, washed, ok? Agora tem uma exceçãozinha que eu botei aí do lado direito para vocês. Os verbos CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante e a gente vai acrescentar ED, ok? Então, por exemplo, verbo stop, parar. Olha lá, P-O-T. Então, eu tenho consoante, vogal, consoante. Então, eu vou dobrar a última, stopped, para indicar passado. Plan, verbo planejar. Então, eu tenho, olha lá, N-A-L, consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última, planned, tá ok? E eu tenho os verbos irregulares, que são aqueles que, ao serem conjugados no passado simples, eles sofrem uma modificação ou parcial ou total do verbo. Então, eu botei aí alguns exemplos. To drive, drove, to swim. Todos esses que tem to na frente é o verbo normal. E do lado é o verbo no passado. To swim, swam, to buy, bought, to eat, ate, to do, did, to go, went e os outros, tá bom? E isso é bom também vocês lembrarem aquela tabelinha de verbos irregulares que a tia Cris já encaminhou para vocês no ano passado. Então, vamos lá. A gente tem aí, a gente vai conjugar rapidamente o verbo to study e o verbo to work no passado, para vocês verem que não tem mistério. Uma vez o verbo já colocado no passado, vai ser esse mesmo verbo para todos os sujeitos. I, you, he, she, it, we, you e they. Então, I studied, you studied, he studied, she studied, it studied, we studied, you studied, they studied. Então, é a mesma coisa para todos os sujeitos. Mesma coisa com o verbo to work conjugado no passado. E aí, galera, a gente tem o verbo auxiliar do passado simples. Então, a gente vai lembrar dele aqui agora. O verbo auxiliar é o did. Ele é utilizado nas frases negativas e nas frases interrogativas para informar o tempo passado. Então, a gente usa o did para todos os sujeitos. A mesma coisa dos verbos. Para o I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Então, quando o did ele aparecer na frase, o verbo automaticamente vai voltar para a forma base. Então, a gente vai ver os exemplos agora. Olha lá. He arrived late. Então, tem uma frase afirmativa, ele está dizendo que ele chegou tarde, ele chegou atrasado. Então, ele está falando que ele chegou no passado, então ele modificou o verbo arrive para arrived. Agora, se eu quero negar, dizer que ele não chegou tarde, eu vou dizer que he didn't arrive late. Olha lá o verbo arrive, está até sublinhado, ele voltou para a forma base dele. Ok? Agora, se eu quiser perguntar, did he arrive late? Ele chegou tarde? Então, eu vou usar o did e o meu arrive, ele vai estar também na forma base, tá bom? Então, se aparecer o did na forma negativa, didn't ou did not, e se aparecer o did para perguntar, o meu verbo volta ao normal. Agora, vamos revisar o past continuous. O past continuous, ele expressa que uma ação estava tendo continuidade lá no passado. Então, essa forma ela é caracterizada com o verbo to be no passado, verbo ser ou estar no passado, mais o verbo com ing. Então, eu botei o exemplo aí. Ruth was dancing. Então, a Ruth estava dançando. They were painting. Eles estavam pintando. He was drinking. Ele estava bebendo. Então, eu joguei para o passado. Então, é o past continuous. É o passado contínuo, ok? Então, vamos relembrar aí rapidamente o was e o were, que vocês viram isso no ano passado. Então, vamos lá.
Was, eu vou botar para I, he, she e it, que é o que está em vermelho. I was, he was, she was, it was. Tá? You were, eu vou colocar para you, we, you e they. You were, we were, you were, they were. Tá bom? Então, a gente tem que relembrar isso aí. Então, pessoal, a gente já viu agora o past continuous na forma afirmativa. Agora a gente vai ver na forma negativa e na forma interrogativa. Na forma negativa, vamos lá, vou usar as mesmas frases. Ruth was not dancing. They weren't painting. He wasn't drinking. Então, eu tenho lá, ou eu posso colocar was not ou wasn't, vai estar certo. Ou eu vou colocar were not ou weren't, também vai mostrar que eu estou falando da forma negativa. Agora, se eu quero perguntar, eu vou jogar esse verbo to be no passado para frente do meu sujeito. Was Ruth dancing? Were they painting? Saiu um V aqui, mas é o W, tá? Were they painting? Was he drinking? Ok? Então, galera, vamos exercitar? Então, agora vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar o caderno de vocês. Vocês vão anotar esse exercício no caderno, tá bom? Vai completar tudo direitinho. Então, eu tenho a questão 1... E eu tenho a questão 2, tá bom? Então, galera, preste atenção. Vocês vão anotar no caderno, tá? A questão 1 e a questão 2. Vocês vão fazer, vocês vão tirar foto e vão encaminhar para o meu e-mail, porque eu vou anotando os nomes dos alunos que estão me enviando o que eu estou pedindo, tá ok? E junto disso também, vocês vão fazer a página 22, vão bater uma foto e também vão mandar para o meu e-mail. No próximo slide já tem o meu e-mail, eu vou passar para vocês. Bom, tá aí, meus amores, meu e-mail, tá? teacherbetareis@yahoo.com. Tá bom? Então, encaminhem para o meu e-mail que eu vou anotar o nomezinho de cada um de vocês. No e-mail de vocês, lá no nome, coloca o seu nome, sobrenome, 801, exercício de inglês, para a tia já conseguir dividir, receber e dividir melhor, porque não são só vocês, também tem outras turmas, tá bom? Então, por hoje é só, a gente vai terminar por aqui. Cuidem-se bastante, tá bom? Lavem as mãos, não saiam de casa, cuidem dos pais, dos avós de vocês, tá bom? E vamos orar pelo nosso país, pelo mundo, porque essa fase ruim, se Deus quiser, vai passar. Grande beijo a todos, kisses!